Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre o renderizador do render. Parece uma palavra assim complexa, renderizador do render, mas é a forma em que a gente vai fazer o cálculo do render da nossa geometria para gerar as imagens de 3D e gerar as imagens em 2D, ok? Então, eu criei aqui uma cena muito simples, tem um plano, tem dois cubos, uma esfera e um torus, ok? São geometrias primitivas onde eu vou criar aqui um setup básico de iluminação e organizar para a gente fazer o nosso render e mostrar quais os tipos de renders que a gente pode criar com eles, ok? Então, inicialmente são essas geometrias. Eu vou primeiro criar aqui, por exemplo, algumas luzes. Então, create lights. Eu vou criar um point light. Esse point light eu vou deixar ele aqui, ó, mais ou menos aqui. Um pouquinho mais fraquinho. Eu acho a intensidade dele eu vou pôr ponto 5. Ele não tem sombra. O que eu vou criar agora também é duas direcional, por exemplo, e já vai dar um resultado bem legal. Essa direcional eu vou deixar ela aqui. A gente pode ver aqui, lembra, né? Em Lighting, Use All Lights. Já dá pra gente ver isso daqui como que tá ficando e Shadows. No caso eu vou criar sombra para essa luz direcional. Ela já veio com Use Ray Trace Shadows. No caso, eu não vou utilizar Ray Trace ainda. Eu vou deixar sem o Ray Trace, eu vou deixar ainda por enquanto com a luz de Deep Map Shadow. Tá? Vocês vão ver a diferença daqui a pouquinho. Esse daqui a gente já pode aumentar, que a gente já viu que é a qualidade da sombra, do mapa gerado da sombra. E o BIS a gente vai pôr um pouquinho, por exemplo, 5. Já vai melhorar ali a nossa suavização da nossa sombra. Tá? Eu vou criar mais uma outra direcional. Create Light Directional Light. A gente vai rotacionar ela aqui, ó, para ela ficar num ângulo mais ou menos assim. Tá, 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 tá. Lindo, lindo. Eu também vou mudar o Ray Trace Shadows, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse tipo de Ray Trace Shadow. E o Deep Map Shadow que a gente vai utilizar é esse daqui, ok? Também com filtrozinho 5. Ok? Essas luzes não tem nenhuma cor, então a gente vai ver o nosso objeto bem simples, tá? E a ideia eu vou gerar aqui no nossa câmera um keyframe aqui nesse key inicial. Eu estou sem o auto key ligado, então se eu precisar mudar a minha câmera, depois a gente consegue ver ela novamente como que ela está. Inicialmente o nosso render está desse jeito assim, colocando um pouquinho de luz básica com os nossos objetos simples. Então vou marcar ele aqui para guardar ele para a gente. Essas outras imagens aqui que a gente tinha das outras cenas, eu vou tirar elas daqui. E tchau, tchau, imagens. Como a gente já sabe tudo que essas imagens estavam falando, não precisa guardá-las mais. A gente já aprendeu. Muito bem. A primeira coisa que eu quero mostrar nesse tipo de setup aqui é a qualidade do render. Se vocês forem ver, o nosso render agora ele está utilizando o Maya Software, ok? Maya Software é o primeiro tipo de render que o Maya desenvolveu quando ele foi criado, ou seja, é um motor de render, é o que a gente chama de o cálculo, como o cálculo que o Maya vai utilizar, nesse caso é o Maya Software. No Maya existe um painel muito importante que vocês vão utilizar bastante, que é esse último aqui, essa última claquetezinha aqui, ó, tá vendo? Ele se chama Render Settings. Esse painel ele também pode ser acionado por aqui no Render Settings, ok? Ou então vocês podem vir aqui em um Window, Render Editors, Render Settings, ok? Esse painel é muito importante. Vamos abrir ele aqui para vocês verem como que ele é. Ele tem muitas opções, mas não se assustem. As opções que a gente muda nele não são tão tantas assim, mas só para vocês terem uma ideia o que é isso daqui que ele faz. Primeira coisa, ele pergunta se você qual render layer que você quer utilizar. No caso, a gente não aprendeu muito sobre render layers, mas deixa esse master layer por enquanto. É sempre assim, você teria outros renders para você fazer, outros layers para você renderizar um de cada vez. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Aqui, por exemplo, a gente utilizaria qual motor. Então ele está usando aqui no caso o Maya Software. Se a gente mudar para um outro Maya, por exemplo, Maya Hardware, vocês vão ver que ele vai utilizar um outro tipo de cálculo e o resultado
é um pouquinho diferente. Olha, se a gente comparar as duas imagens, essa e a anterior, ó, o resultado é um pouquinho diferente. Olha a sombra, tá? Eu estou passando de uma imagem para outra, talvez o vídeo não dê para ver tão bem, mas quando você fizer o teste na sua casa, você vai ver que o resultado da sombra não é idêntico, porque eu estou utilizando um outro motor, que no caso é o Maya Hardware. Se eu mudo aqui, por exemplo, no meu Render Settings, ele já muda automaticamente aqui para a gente no Render View. Então, vocês vão ver que a imagem que ele gera é um pouquinho diferente, dependendo do motor que a gente usa, tá? O Maya Vector, no caso, um plugin que o Maya integrou já, como que ele utiliza, e ele é muito bom para utilizar render de vetores, como se fosse 2D. Sabe aquelas imagens de 2D onde você tem as cores bem flat, assim? Eu vou fazer um teste, por exemplo, mudando as cores, tá? Acho que fica fácil a gente ver, ó. Window Render Edge do Hypershade. Vou criar umas cores para a gente aplicar no na nossa ceninha ali, ok? Então, vou criar, por exemplo, um Blim para a nossa esfera, um Blim. Eu vou criar um Lumber para esse cubo aqui, um outro Lumber para esse outro cubo, aqui o Lumber 3, e para o Torus eu vou colocar um Fong, tá? É um outro tipo de material aqui, Fong. E eu vou selecionar as cores deles aqui, só para a gente diferenciar um do outro. O Lumber 2 eu vou deixar igual, porque ele está direitinho ali. E o Torus, falta o Torus, a gente vai selecionar essa cor linda de azul, ok? Um azul tá forte, talvez vamos pôr um pouquinho mais claro, ok? Tá lindo assim nossas cores. Se a gente for ver agora o nosso render de novo, lá utilizando o Maya Vector, ele vai gerar pra gente um render como se fosse assim umas coresinhas de vetor, sabe aquelas coisas de motion graphic que eles fazem bem cor chapada, né? É isso daí que ele cria pra gente, o Maya Vector, tá? Existem várias outras opções no Maya Vector, porque se vocês forem ver, olha, cada vez que eu mudo aqui o meu motor, eu tenho essa tab aqui que é o comum, que vale para todos, e tem essa tab aqui que é específica do nosso vetor, tá? No caso aqui o nosso Maya Vector. Se eu mudar aqui para uma cor ou duas cores, olha lá, já dá uma diferença legal. Olha, a gente pode vir aqui e ver, ele vai gerar essa imagem com duas cores, como se fosse o vetor mesmo de 2D, né? Quatro cores, full color. Full color é legal também. Talvez ele não fique muito legal, você precisa melhorar um pouquinho as suas luzes e tudo. Ele demora um pouquinho mais também para calcular, mas dá para a gente dar uma ideia. Eu acho que é muito legal a gente fazer experimentos, tá? Eu interpreto assim o render sempre como experimentos. Então, quando tiver assim, um render muito longo para fazer igual você está fazendo, se eu não tiver nada para falar, eu vou dar um pause, a gente vai esperar o render ser feito e depois a gente volta. Aqui no caso, olha, ele renderizou o Maya Vector Full Color com essas coresinhas assim, como se fosse uma coisa bem mecânica, tá? No caso, eu não vou trabalhar muito a questão do Maya Vector, eu vou deixar para vocês explorarem. Eu vou só dar uma introdução aqui em todos esses aspectos, principalmente no Maya Software. Se a gente vier aqui na tab comum dele, aí vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, primeiro, qual é o file name que a gente poderia criar para esse arquivo. Se ele não tiver nenhum file name, ele vai usar o nome da própria cena para gerar o arquivo lá no nosso Maya. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, por exemplo, é legal a gente fazer esse primeiro teste. Olha, eu vou criar na minha imagem e vou chamar ela de cena teste A, render A. Então, esse daqui é o nome da minha cena e eu posso escolher aqui qual a extensão que ele vai salvar para mim. Olha lá. Existe a AVI. A AVI eu não aconselho vocês usarem porque ele vai gerar um vídeo bem com baixa resolução para vocês. É melhor vocês fazerem a composição num outro software. Ele pode salvar GIF, JPEG, Maya IFF é uma extensão do Maya. Ele salva em PSD, que é a extensão do Photoshop, e etc. Eu vou selecionar aqui PNJ, que é uma extensão boa e limpa para a gente. Aqui a gente também poderia escolher se a gente quer o nome, ponto, o número do frame, ponto extensão, ou então só um frame, ponto extensão, etc. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho quando a gente for fazer gerar as imagens em render de animação, ok?
Aqui a gente fala qual a câmera que a gente quer renderizar isso daqui, etc. Qual a resolução. Então, o image size é muito importante, porque a gente vai dizer qual a resolução que a gente quer que ele gere para a gente essa imagem. Ou seja, resolução seria quanto de largura e quanto de altura em pixels que ele, ou em polegadas aqui, que ele mostra aqui para a gente. Ó, a image size atualmente está em 960 de largura, 540 de altura. Isso dá em pixels, não sei o que, quantos aqui, tá? A resolução aqui a gente está em 32. Tem muitos artistas que preferem trabalhar com 300 dpi, tá? Isso daqui é o dpi, a resolução dele. 72 é a imagem padrão zona que a gente usa, tá? Então, isso aqui é o comum que a gente usa. Se a gente for, por exemplo, gerar uma imagem dele em software, olha lá, ele gera para a gente essa imagem, que é com essas opções que a gente colocou, tá? Essa é a nossa imagem que foi gerada. Agora, se a gente quiser já salvar ela direto no nosso computador, a gente precisa setar o nome dela aqui e pedir as opções aqui, ó, em Rendering. A gente pede aqui Batch Render. O que que ele faz? Ele vai gerar para a gente uma imagem. Aqui o Maya ele vai me perguntar, olha, você autoriza o Maya trabalhar no seu computador? Autorizo, obrigado. Quando a gente autorizar aqui, ele vai fazer o render para a gente, que é basicamente ele vai gerar essa imagem no nosso HD, tá? Ele levou aqui 6 segundos, a gente pode ver que se ele escreveu alguma coisa para a gente. Se não escreveu, a gente pode ver lá na nossa imagem se ele fez o render para a gente. Se ele não fez o render, eu vou ler aqui nessa opção. Desculpem, esse aqui é um painel de de conversas mais técnicas com o Maya, vamos dizer assim. É um painel que eu abri ele aqui, é o último ícone embaixo à direita. É um painel de Script Editor, onde ele mostra pra gente tudo que a gente foi fazendo. E ele, no caso, agora ele está renderizando em Maya Software, ok? Só que eu acho que ele vai renderizar. Não, renderizou só um frame mesmo. No caso aqui, olha lá, ele já iniciou o processo de render desse frame, tá? Se a gente for ver, ele está renderizando o arquivo que a gente pediu, olha, e ele está fazendo o último processo final de post-rendering, ou seja, ele está gerando essa imagem para a gente no final. Se eu tivesse pedido para ele renderizar várias sequências de imagem, por exemplo, eu poderia pedir aqui nome, ponto, extensão, ponto número, ponto, extensão, aí ele renderizaria uma série de imagens para a gente. Como a gente não tem animação, eu não vou fazer esse teste na hora de a gente fazer o render na nossa cena de teste, a animação, aí a gente vai colocar essa opção, tá? E ele vai fazer o render aqui no batch render várias e várias imagens. Aqui no caso ele gerou para a gente essa primeira imagem, se a gente for ver ela em preview, olha lá, a qualidade dela, eu vou falar para vocês, é melhor do que a qualidade gerada pelo render view, que é aquele nosso softwarezinho de keep, dá um keep na imagem, né? Essa tela que eu digo, tá? O batch render é um cálculo feito para gerar a imagem já vai limpinha para o seu HD. O batch render ele faz isso, a imagem fica melhor do que a imagem gerada através do software, tá? Então, isso é só uma introdução sobre o render settings. E a gente vai explorar um pouquinho também nos próximos vídeos a potencialização que a gente pode dar de qualidade no nosso render. No caso aqui a gente está trabalhando com o Maya Software. A gente poderia vir aqui no Maya Software e pedir, opa, aqui ó, qualidade, eu quero super qualidade, production quality, tá? Aí ele vai habilitar várias coisas para a gente, mas só se a gente mudar aqui production quality e ver o resultado que dá para a gente aqui no nosso render, vocês vão ver que o render vai demorar um pouquinho mais, mas a qualidade do render vai ficar superior em comparação com o anterior. Por exemplo, ele tem um sombreamento mais bonito, o render dele demorou 10 segundos em comparação ao anterior que levou 6, mas a sombra não é tão boa assim. A gente vai então trabalhar nos próximos vídeos essas opções dos Mayas, dos tipos de rendering do Maya, tá? A gente está trabalhando agora com o Maya Software. No próximo vídeo a gente vai melhorar essas qualidades aí para mostrar para vocês algumas dicas de como melhorar e deixar a sua imagem mais bonita na hora do render. Isso aí. Valeu!